Esta é uma mensagem áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é WoW, o humano linear. Esta mensagem foi dada em Seattle, Washington, Estados Unidos, em 11 de julho de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É difícil, às vezes, dar uma mensagem. Quando eu sei quem está aqui. Há tanta celebração. Nós vemos como é quando você ri. Nós vemos a química que é apresentada quando vocês estão felizes. Eu chamo a química de casa. É curadora, é bela e faz a diferença. E tem havido muito disso hoje. Eu sei que vocês são respeitosos em seu silêncio quando eu chego. No entanto, em seu interior eu quero que vocês riam. Eu quero sentir a alegria do seu coração, pois faz a diferença na forma como você ouve. As mensagens que eu dou à humanidade são benévolas, vêm da fonte criativa, são bonitas, preenchidas com amor, apreço pela humanidade. Mas nesse caso eu sei quem está aqui também. Eu sempre sei. Está ficando mais poderoso, vocês sabem, a energia da sua vida passada, conforme vocês se sentam nas cadeiras aqui. São mais óbvias para mim. Se transmite a si mesma, até mesmo na energia do plano terrestre. Mas eu sei pelo que vocês têm passado. Mas vocês estão transmitindo aquilo através do que é o seu Merkabah, mais do que jamais antes. Meus queridos, para vocês se aproximarem mais do Espírito, para vocês terem uma experiência, talvez que não tiveram antes, eu repetirei uma frase. Já é tempo de vocês saírem da linearidade. Vocês estão se graduando para conceitos maiores sobre vocês mesmos. Vocês estão se graduando para conceitos maiores do Espírito. Meu parceiro ensina o que eu ensino. E estamos começando a entrar naquelas áreas que são confusas, pois são áreas as quais vocês não ouviram antes e envolvem você com você. Isto é difícil, mas se torna ainda mais difícil se você começar a fazer as perguntas lineares que tantos de vocês fazem. São perguntas normais. Meus queridos, a humanidade é linear, vocês vivem em 3 dimensões. E neste paradigma, vocês existem, até mesmo espiritualmente. E vocês estão constantemente fazendo as perguntas que vocês sentem serem pertinentes, mas não são, porque elas são lineares. Hoje, o tema foi trazido a vocês sobre trabalhar-se com aquilo que é inata. Conversar com aquilo que é o seu corpo para imbuir em si mesmo a habilidade de minerar o registro akáshico. Todos estes são conceitos. E, no entanto, aquilo que vocês querem saber a respeito disto é linear. Eu sei o que vocês estão pensando. A pergunta, frequentemente, é assim: quantas vezes por dia eu deveria entrar em contato com a minha estrutura celular?
Qual é o tempo ótimo para a meditação? Por quanto tempo deveria meditar? Deveria ser na manhã e à noite? O que o Espírito deseja de mim? Quão frequentemente eu deveria conversar com minhas células de forma pessoal? Quando eu quiser gerar sincronicidades, como isso é feito? E qual amplitude deveria ser a minha intenção? Tudo isto são perguntas lineares. E, no entanto, vocês as fazem. Tudo bem fazer desta forma, tudo bem fazer daquela forma, e são todas perguntas lineares. Esta canalização é chamada o fim da linearidade. Para que eu possa dar a vocês uma verdade básica hoje, uma verdade básica, eu preciso dar a vocês uma parábola. Então, já é tempo novamente para uma parábola de woe. Eu falarei sobre um ser humano chamado woe. Woe é sempre o tema das parábolas. Agora, woe não é um homem ou uma mulher. O homem é woman, homem e mulher. Portanto, é ambos. Nós chamaremos este ser humano woe e nos referiríamos a ele como ele, para esta lição em particular. Eu quero que vocês conheçam woe. Woe amava a Deus. Woe era uma velha alma e ele despertou no planeta com o conhecimento intuitivo de que havia um Criador. Bem cedo em sua vida, Woe procurou e encontrou Deus de sua própria forma em uma organização de mentes similares e ele estava satisfeito consigo mesmo. E foi ali que ele encontrou outros que também amavam Deus. Woe ouviu sobre a fonte criativa da sua própria forma. Nada que ele ouviu foi inapropriado, na verdade. Tudo fazia sentido para ele, realmente. E já dissemos isto antes. Abençoado é aquele que busca por Deus. Ponto. Não importa qual seja a organização, ou se você pense que ele tem a resposta certa ou não. A procura por Deus é honrada pela fonte criativa. Woe tinha encontrado seu nicho, sua busca, e ele começou. Woe ouviu que havia vida após sua morte, e ele acreditava nisso, ele sentia que era correto, era intuitivo. Woe sabia que ele poderia viver a sua vida inteira, e então haveria um tempo quando ele literalmente seria levado de alguma forma, de alguma maneira, para um lugar mágico, onde ele não poderia nem mesmo imaginar, onde ele receberia aquilo que seria uma festa ou uma recompensa por tudo aquilo que ele tinha feito no planeta. Foi dito a ele que quanto mais ele fizesse, quanto mais ele realizasse nas listas que ele tinha para poder agradar a Deus, quanto mais ele fizesse, maiores seriam as chances de que quando ele viesse para aquele ponto do julgamento, ele seria julgado merecedor. Woe sabia que ele era merecedor. Mas ele começou a linhagem de sua vida, que era linear. Woe não está errado. Woe não está mal informado. Woe simplesmente está sendo um humano. Ele estava fazendo o que os humanos fazem. Eles quantificam, eles qualificam, eles contam, eles reúnem, eles conectam. E ele fez aquilo. Woe foi para a igreja muitas vezes. Às vezes, mais do que uma vez por dia. Toda vez que ele foi à igreja, ele se ajoelhou diante de Deus e sabia que estava na presença de Deus. Ele sentiu o amor de Deus. Woe chorou todas as vezes, sentindo o incrível amor de Deus que estava lá. No sistema que ele escolheu, ele encontrou Deus. Todas as vezes que ele foi à igreja, ele registrou. Ele sabia que algum dia haveria alguém, talvez em um lugar que ele não poderia nem mesmo sondar, que gostaria de saber quantas vezes ele foi. Foi dito ao Woe que isso ajudaria
Se eles fossem tão abertos e falassem sobre aquilo que ele tinha feito, pensado, ou confessado essas coisas, e ele fez isto sabendo absolutamente de que este era o processo e que Deus ficaria agradecido com isto. E ele fez várias vezes, muitas vezes ele se sentia bem assim. Ele registrou tudo isto. Ou estava procurando outras coisas que agradariam aquilo que era o Criador. O Criador do universo, ele mesmo. Ele sentia parte daquilo, ele sentiu o amor de Deus em sua igreja. Ele começou a se voluntariar. Ele iria para ajudar essa pessoa, aquela pessoa, várias vezes. Ele trabalhava para poder ser um voluntário, sabendo que isso agradava a Deus. Ele colocava isso em seu livro de registros. O livro estava ficando bem grande. Woe estava envelhecendo. Ele estava tão agradecido. Ele já estava no seu segundo livro, seu terceiro livro, quarto livro, registrando as coisas que ele estava fazendo. E ele se sentia bem com isto. Tudo que ele ouviu daqueles que estavam no comando, que eram os professores espirituais, concordavam com tudo o que ele estava fazendo. Woe estava fazendo de forma correta. Ele era um bom homem, era uma boa pessoa. Ele não feriu ninguém. E então foi o momento. Woe fez a passagem de forma pacífica. De forma pacífica. Ele sabia que era o seu tempo e ele sabia que ele se encontraria com o Mestre. Ele sabia que passaria por um lugar, novamente, que ele não poderia nem mesmo conceber que seria belo além de qualquer coisa que ele tinha visto. E ele estava certo. Ele estava certo. Ele passou através do túnel e reconheceu a luz branca no final. Este é Deus. É aqui que vai acontecer. Eu estou no meu caminho para um lugar onde haverá um belo portão, onde eles ouvirão a mim. Eu trouxe meus livros de registros. Talvez eles sejam esotéricos, mas estão comigo. Eu tenho eles comigo. Eu posso dizer o que eu fiz, quantas vezes eu fiz. De fato, eles ficarão impressionados comigo, porque eu fiz de forma correta. Eu amei a Deus, Deus me ama. Ele tinha tudo aquilo de forma correta. Tudo aquilo. Deus o amava. E ele amava Deus. Poderia ser mais perfeito? Na verdade, não. Não para o Woe. Ele tinha feito tudo de forma apropriada e era uma boa pessoa. Woe estava correto. Ele chegou a esse belo portão. Woe não compreendia nesse momento do tempo, mas mais tarde sim. O portão era uma criação da consciência dele próprio. Ele esperava aquilo e até mesmo na morte ele estava lá. Woe estava pronto. Havia um belo anjo dourado no portão. Ele brilhava como o sol. Woe o reconheceu de alguma forma, de alguma maneira. Talvez ele tenha encontrado ele antes. Woe estava pronto. Woe sentiu o amor de Deus naquele dia. A fonte criativa estava toda ao redor dele. Woe se sentiu confortável. E então, o anjo dourado, com aquela bela voz, deu as boas-vindas ao Woe, ao céu. Bem-vindo, Woe. Nós esperávamos você. O que você tem? Para o Woe, esta foi a oportunidade de provar a ele mesmo. O que ele trouxe com ele, o que ele tinha feito. E lentamente ele começou a conversar com o anjo. Eu tenho sido bom, eu fiz estas coisas. Olha os volumes daquilo que eu fiz. E era impressionante. Woe falou por muito tempo, dando àquele anjo dourado que estava tão paciente com ele várias vezes as coisas que ele tinha feito, aquilo que seria que agradaria a Deus. Por várias vezes ele tinha feito aquilo. Impressionante. Houve algumas vezes quando ele foi para a igreja 3 vezes por dia. Aquilo era impressionante, estava no topo da lista para que pudesse ser visto. O anjo dourado estava bem atento, nunca se moveu. Apenas emanava amor.
E Woe estava em silêncio. E então o anjo dourado disse, Woe, eu não estou interessado em quantas vezes você fez algo. Quanta compaixão você tem? Qual é a quantidade de compaixão que você tem? E Woe disse, eu precisei ser compassivo. Olha, eu fiz isso 300 vezes, eu fiz isso 400 vezes. O anjo parou e disse, Woe, você não é permitido a você me dar números. Quantos amores você deu? Se você me der números, quantas compaixões você deu? Quantas vidas você afetou por aquelas compaixões e amores? E Woe estava começando a se sentir desconfortável. Ele estava dizendo para si mesmo, talvez eu tenha feito errado. Talvez eu entendi errado. O anjo dourado podia ler a mente dele. Woe, eu quero que você relaxe. Eu quero que você apenas me diga. Qual é a sua intenção conforme você fazia essas coisas? E Woe não tinha resposta, a não ser uma. Eu queria impressionar você, ele disse. De forma que eu pudesse passar pelo portão, eu queria agradar a Deus. Para que eu pudesse passar pelo portão, e o anjo disse, o que você faz? O que você fez para agradar a você mesmo de forma compassiva? O que você fez para amar aquilo que estava dentro de você e que você sabia que era divino? Woe deixou os livros e percebeu que ele tinha entendido errado. Woe começou então a chorar. Ele não sabia o que aconteceria, ele apenas se deu conta de que a reunião de tudo que ele criou durante a vida inteira, de alguma forma, ele tinha perdido a festa. Eles não estavam sendo feitas a ele as perguntas que ele achava que seriam feitas. O anjo dourado disse, Woe, por sua intenção, o portão se abre. Pois sua intenção é boa o bastante para hoje. Woe estava tão agradecido. O portão se abriu e ele entrou. Agora é aqui onde nós precisamos parar a história de Woe, porque o Woe já não é mais o Woe. Tão logo ele passa o portão, ele se tornou parte da fonte criativa, ele se tornou parte da família. Nós já dissemos o que acontece com vocês. Quando vocês cruzam aquela barreira entre a consciência humana e a consciência de Deus. Por quanto tempo Woe ficou lá, nós não podemos dizer isso também, mas nós podemos pegar a partir de onde Woe recomeçou. Woe se tornou consciente de quem ele era, porque ele captou a mesma alma, e a próxima coisa que ele soube foi que ele estava conectado a um cordão umbilical. Ele estava de volta. Esta é a história de Woe, a parábola que nós gostaríamos de dar a vocês, para responder a algumas das perguntas que nós ouvimos várias vezes. Eu quero que vocês estejam claros com relação ao fim da linearidade. Não há degraus para subir, não há sementes para contar, não há repetição que criará o amor de Deus para você. Você ouviu isto? Não há ato que você possa realizar que te colocará em um lugar melhor do que no qual você está agora. Não há quantidade de qualquer coisa que você possa fazer. Tudo isto é linear. Estes são conceitos que nós gostaríamos de ensinar esta noite e já fizemos através da história de Woe. Ele amava Deus, mas no processo ele não amou a ele mesmo. A primeira pergunta: eu quero meditar de forma correta diante do Espírito. É uma boa pergunta, é linear. E eu darei a você a resposta, porque a pergunta se trata de quantas vezes e o quanto, sempre é. O quanto eu deveria meditar? Por quanto tempo deveria ser?
Vocês ainda estão fazendo perguntas. Então, diga-me a resposta. Quantas vezes você deveria meditar? Você está pronto para isto? Uma única vez. Quão frequentemente? Uma única vez. Agora, Cryon, isto é uma vez por dia? Não. Isso é pelo resto da sua vida, meu querido. Uma única vez. Eu quero que você entre em meditação e nunca saia. Você me ouviu? Nunca saia. Eu quero que você esteja próximo de seu pedaço de Deus em seu interior. Você esteja sempre em um estado meditativo, que você esteja caminhando em meditação, que esteja alerta, conectado, e você nunca sai. Você ouviu isto? Este é um conceito. Não há linearidade. E se você objetar a isso e disser, sim, mas você não está em 3 dimensões, Cry, nós precisamos fazer isso aqui e ali. Não, você não precisa. Você faz apenas uma vez e deixe seu corpo decidir quando se torna intenso e quando não está. Seja quando você estiver dirigindo, ou quando estiver caminhando, quando estiver conversando com um amigo, quando estiver sendo compassivo, ou talvez quando estiver dormindo, uma única vez. Você está sempre lá. Você está conectado a Deus. Você tem em você a semente criativa, dada a você muito cedo. Você nasce com ela. Você pergunta sobre ela. A primeira vez que você desperta, eu disse essa manhã, você procura por Deus. Quando você decidir que isso está dentro de você, eu quero que você se conecte com isso e nunca pare. Uma vez. Por toda a sua vida, uma vez. Não ouse manter um registro. Nós não estamos interessados. Você não deveria estar também. Qual é o seu quociente de compaixão? Novamente eu pergunto. Você não pode contar quantas compaixões há. Você não pode contar quantos amores há. Se você estiver amando a si mesmo, não é quantitativo. Simplesmente é. Percebe? A primeira pergunta que foi feita ao Woe foi sobre ele mesmo. O que você fez por você? E então, uma vez que aquilo foi clareado, não muito, a próxima pergunta que foi feita, qual foi a sua compaixão pelos outros? Ele não estava no modo da compaixão, ele estava contando genuflexões. É isso que era importante. Quantas vezes ele poderia se curvar? Quantas vezes ele mostraria honra? Quantas velas ele acendeu? Meus queridos, isto é linear. Eu quero que vocês comecem a compreender um plano multidimensional. Eu farei uma afirmação. Você apenas tem 3 dimensões para trabalhar, não é? Nós sabemos disso, vocês também. Então aqui está algo novo. Eu quero que você faça ações tridimensionais para soluções multidimensionais. E você estaria certo, é tudo que vocês têm neste momento. É tudo que vocês têm. E essa ação tridimensional será você com você, da melhor maneira que puder, indo para um estado meditativo que é eterno. E você dará intenção para isto. Entre a intenção, compaixão e o amor, é tudo que nós vemos. O Espírito vê energia. O Espírito vê energia. E a compaixão que você terá por aquele ao seu lado, quando você sai da sala com aquele que faz uma cortada na estrada. A compaixão que você tem por um membro da família que não compreende onde você esteve hoje e dá a você momentos difíceis. Isto é energia. E como você está indo até agora? Estes são os mais difíceis. É fácil ser compassivo com uma pessoa sem lar, uma pessoa pobre. E que tal por você? Você pode ter compaixão
por sua própria vida? Você pode se apaixonar com tudo que é você e que está acontecendo ao seu redor, não importa o que seja. Você pode ter compaixão, compreensão e amor por circunstâncias que você não sabe a respeito. Isso é energia. Isso é tudo que nós vemos. Agora você sabe por que afirmações são uma das coisas mais fortes que uma velha alma pode iniciar. Em voz alta você está dizendo coisas para si mesmo e estamos ouvindo elas e elas carregam uma tremenda energia, de alegria, de propósito, de intenção. E você permanece lá, talvez até mesmo diante do espelho, dizendo: eu sou saudável. Eu estou rejuvenescendo. Eu sou um ser espiritual e parte de Deus. Eu sou o que eu sou. Eu sou um propósito. Eu sou belo diante de Deus porque eu sou parte do plano de Deus. E a alegria que se conecta a isto. E não é linear. Você está dizendo afirmações em 3 dimensões. E você está recebendo soluções multidimensionais. Este é o novo humano, meu querido, que começa a compreender a linguagem do Espírito, que a linguagem do Espírito é energia. Agora vá e faça, velha alma. Vá e faça. E assim é.